Alô, boa noite, estamos de volta para mais uma curtinha nessa incrível quarta-feira, 9 de abril de 2025. E coloca incrível nisso. Uma quarta-feira em que descobrimos qual é a capacidade real de um sujeito chamado Donald Trump em mudar as regras do jogo, ou seja, em sair de um mundo totalmente globalizado por causa das políticas globalistas para colocar no lugar um mundo que continuará sendo globalizado, claro, por causa do mercado internacional, mas sem as regras do globalismo. E Donald Trump mostrou que tem essa capacidade para mudar tudo. Mas como ele faria isso? Ou melhor, vamos dizer de um modo mais atual, mais presente, como ele fez isso? Ele ainda não concluiu o serviço, mas supõe-se que o fará, que concluirá o trabalho. E como? Como foi que ele conseguiu? Bem, imaginem que quando Donald Trump chegou pela segunda vez à Casa Branca, deve ter pensado o seguinte: para eu mudar esse esquema criado pelos globalistas, preciso trazer o maior número de países para o meu lado. Países que tenham boas relações comerciais com os Estados Unidos, boas relações ideológicas com os Estados Unidos e que pensem também na importância dos mercados nacionais e que pensem também numa forma de descentralizar o comércio global. Como eu farei isso? Convidando esses companheiros. Ei, europeus, vamos fazer aqui um mercado diferente, só nós, sem a China, topam? É claro que ele receberia uma resposta do tipo: vai te catar, Donald Trump, não dá para mudar as coisas agora, precisamos todos da China. É claro que Donald Trump pensou nisso e, portanto, optou por outra forma de convencimento. Foi logo metendo louco, como se diz por aí. Foi logo taxando todo mundo. E todo mundo abriu o bico, claro. As bolsas derreteram, as criptomoedas foram para o fundo. Derreteram também, pois é. As pessoas rasgaram as vestes, aquelas que perderam dinheiro, todo mundo condenando o loirão, até que os países começaram a ligar para Donald Trump. Donald Trump anunciou no domingo que mais de 100 países já tinham ligado para ele para fazer acordos comerciais com tarifas bem menores. E isso, aos poucos, foi isolando a China. Bem, Trump não queria isolar a China totalmente, tanto é que ele deu um prazo, à meia-noite de ontem. O prazo venceu e a China não saiu de sua posição de retalhar os Estados Unidos. Então, o que fez Donald Trump? Aumentou as tarifas em 104%. Só que hoje ele aumentou ainda mais, agora as tarifas foram para 124%. Então era de supor que os mercados realmente implodiriam, a recessão chegaria a galope e estaria tudo liquidado, o sistema todo viria abaixo. Só que depois, estranhamente, depois do meio-dia, as coisas começaram a mudar. Depois do meio-dia de hoje. Quando eu fazia o meu vídeo, as bolsas derretiam e as criptomoedas continuavam caindo. Depois do meio-dia, quem foi dormir, né? Tirou aquela pestana do meio-dia e acordou e foi logo descobrindo que Donald Trump havia aumentado ainda mais as tarifas, pode ter ficado mais triste e mais preocupado. Mas ao abrir os noticiários, percebeu que as coisas, alguma coisa, pelo menos havia mudado. As criptomoedas, por exemplo, saíram do vermelho para um mar verde. O que aconteceu nessas poucas horas? Aconteceu que Donald Trump percebeu o seguinte: bem, agora que eu tenho um número suficiente de aliados importantes em vários continentes, vou dar uma pausa nas tarifas, exceto para a China. E estava então decretado o isolamento da China. A China está ficando sozinha nessa guerra contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos, que começaram essa guerra sem nenhum aliado, ou com poucos aliados, agora tem pelo menos 75 aliados dispostos a continuarem juntos com os Estados Unidos, porque, obviamente, não querem perder o seu mercado.
Muita gente dirá no futuro, foi uma jogada de gênio. Então, lembrando, a China e seus companheiros está isolada. Os Estados Unidos, por sua vez, e seus companheiros estão de outro lado, em lado radicalmente oposto. Quem são os companheiros dos Estados Unidos? Muitos países europeus, alguns países asiáticos, alguns países importantes do Oriente Médio e, pelo menos aqui na América do Sul, outro país importante, a Argentina. Quem ficar com a China correrá o risco do seguinte: bem, a China tentará, claro, procurará continuar colocando os seus produtos sem o mercado americano. Para isso, provavelmente desvalorizará e muito a sua moeda para continuar tendo preços atraentes sobre os seus produtos. E isso pode prejudicar os seus países parceiros. Aqueles países que normalmente têm grandes barreiras de proteção para a sua própria indústria, terão que receber os produtos chineses bem baratinhos, porque a China precisará continuar existindo, precisará de mercado. Só que a China não terá mais o mercado norte-americano. Então, precisará, evidentemente, estreitar ainda mais os laços com os seus parceiros. Só que esses parceiros da China terão também péssimas relações com o governo Donald Trump. E os países amigos dos Estados Unidos, com esta pausa de pelo menos 90 dias no tarifaço, construirão boas relações em 90 dias, tão boas capazes de atrair novos parceiros. E aí, bem, no final das contas, aqui 90 dias, veremos quem se fortaleceu de fato e quem enfraqueceu realmente. Muita gente está apostando que daqui 3 meses os Estados Unidos estarão bombando, voando alto e a China quebrando. É uma aposta. É só uma aposta porque ninguém tem bola de cristal para saber o que de fato vai acontecer. Mas até esse momento dá sim para bater palmas para Donald Trump. Ele conseguiu dar um nó cego na história, conseguiu isolar a China, colocá-la, aliás, como inimiga do Ocidente, colocá-la como o país que desrespeitou regras, isolá-la com os seus companheiros e formar uma aliança, ou pelo menos começar uma super aliança com muitos países europeus, principalmente, mais Israel, mais Arábia Saudita, mais Argentina, mais Japão e por aí vai. Austrália também, provavelmente, e por aí vai. O mundo nunca esteve tão dividido como agora. Só, quem sabe, na Guerra Fria. Mas a divisão agora parece ser ainda mais profunda do que foi no passado. Bem, o Daily Caller é que deu a notícia recente do aumento ainda maior das tarifas de Donald Trump sobre a China, mas também explicou que Donald Trump tem agora 75 países ao seu lado. Vejam só, matéria publicada agora há pouco no Daily Caller. O presidente Trump anunciou uma pausa de 90 dias nas tarifas para cerca de 75 países que não emitiram tarifas retaliatórias e disse que os Estados Unidos aumentaram a tarifa cobrada da China para 124%. Isso de acordo com uma publicação no Truth Social na quarta-feira, ou seja, hoje. Isso ocorre, claro, depois que Trump implementou tarifas sobre diversos outros países em 2 de abril, causando uma onda de choques nos mercados internacionais. Porém, os mercados reagiram imediatamente com alta após o anúncio do presidente. Por falar em alta, vejam só, depois que eu fiz o meu vídeo da manhã, as criptomoedas começaram a mudar de cor, elas que estavam praticamente todas no vermelho. Vejam como estão agora. O Bitcoin, que é a mais importante, teve um aumento desde o meu último vídeo, o vídeo da manhã, de 7,2%, de 7,21%. Está agora a 82.472 dólares. Solana teve um aumento de 12,79%,
está na casa aí dos 118 dólares e 87 centavos. O Ethereum, que muita gente chegou a acender vela e fez o velório pensando estar morto, teve um aumento desde o meu vídeo da manhã de 12,13%. É claro, o preço do Ethereum ainda está baixo, está na casa aí de 1.654 dólares a unidade, perdão. Mas isso quer dizer sim que as coisas mudaram. Do banho de sangue das criptomoedas todas no vermelho, passamos para um mar todo verdinho. Interessante como o mercado reage rápido, não é? Eu pego o exemplo aqui das criptomoedas porque elas são realmente muito imediatas, dá para ver o que está pensando o mercado, o grau do medo, o índice do medo e assim por diante pelas criptomoedas. E mostra também que as criptomoedas estão, de certo modo, bem descoladas já do mercado de ações, o que é um bom sinal. Pois é. E isso mostra, claro, que o mundo está um pouco mais tranquilo agora, sabendo que os Estados Unidos não querem destruir o mundo, querem apenas se colocar do lado de uma política globalista que fortaleceu a China nesses últimos 20, 30, 40 anos, mudando as regras do jogo. Os Estados Unidos produzirão seus bens dentro dos Estados Unidos, os europeus terão que fazer o mesmo em alguma medida, os mercados nacionais se fortalecerão, o preço do trabalho será maior, mas o custo de vida, na medida em que essa política der certo, diminuirá bastante. As coisas realmente mudarão e muito. Mas disse Donald Trump literalmente, aspas para Trump num comunicado que ele fez há pouco no Truth Social. Ele disse: com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou aumentando a tarifa cobrada pela China pelos Estados Unidos da América em 125%, com efeito imediato. Por outro lado, e com base no fato de que mais de 75 países convocaram representantes dos Estados Unidos, incluindo o Departamento de Comércio, o Tesouro e o STR, para negociar uma solução para os assuntos em discussão relativos a comércio, barreiras comerciais, tarifas, manipulação de moeda e tarifas não monetárias, e que esses países não retaliaram de nenhuma forma contra os Estados Unidos, por minha forte sugestão, autorizam uma pausa de 90 dias e uma tarifa recíproca substancialmente reduzida durante esse período, ou seja, de 10%, também com efeito imediato, continuou o loirão. Agora a coisa está no seguinte pé. Já como o mundo está dividido como nunca, os países que ainda não se decidiram terão que optar só por dois, ou por China ou por Estados Unidos. Essa opção é tão reduzida porque se resume ao mercado. Em qual desses mercados queremos participar? Do chinês ou do norte-americano? Qual é o mais atraente? Então eu te pergunto, se você fosse um país, por qual optaria em fazer comércio? Com os Estados Unidos ou com a China? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Diga qual país você acharia mais atraente para continuar fazendo negócios e amizades. E eu lerei o seu comentário certamente. E amanhã eu volto. A propósito, muita gente está dizendo que o que Trump fez, essa jogada de gênio de Trump, foi nada mais, nada menos do que separar o joio do trigo. A conferir, não é? Daqui 90 dias voltaremos a esse assunto de hoje, deste vídeo aqui. Quem viver, verá. Até amanhã, se Deus quiser.